Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar falando sobre orientação a objetos e algo relacionado com herança. Nós podemos dizer que nós acabamos a herança diretamente, mas agora vamos falar sobre assuntos relacionados à herança. E o principal deles é a sobrescrita de métodos. Nós falamos um pouco sobre a sobrescrita de métodos, mas vamos falar agora especificamente sobre ela. Vamos criar um novo pacote aqui. GHI sobrescrita, também chamado de override em inglês. Vamos criar aqui um novo pacote, não uma classe. O nome desse pacote será classes e nós vamos criar uma classe aqui chamada pessoa. Vamos criar dois atributos, nome, int, idade. Vamos criar os métodos getters e setters para esses atributos. Alt insert, selecione tudo e pressione OK. E vamos criar um pacote de teste. Clique em Java Core, botão direito, package. Coloque o mesmo nome e sobrescrita.teste. E uma nova classe chamada pessoa teste. PSVM, pressione Tab. E vamos criar um objeto da classe pessoa, importando do pacote sobrescrita. Então tome cuidado, o primeiro pacote que apareceu foi herança. Nós queremos da sobrescrita. Pessoa P recebe new pessoa. Vamos setar o nome. Joaquina na esquina. P.7. Idade, ela tem 300 anos. Então lembre-se, na última aula nós terminamos de falar sobre herança e nós vimos também nas últimas aulas que todas as classes, elas são filhas de uma determinada classe em Java. Qual é essa classe? É a classe Object. É por isso que você, quando digita p. Você tem os atributos que você criou aqui, os métodos. Podem ver que ele está um pouco mais forte. E nós temos outros, que nós não fazemos ideia do que significa ou da onde veio. Então, o que cada um deles significa, nós vamos ver ao longo do curso. Porém, nós sabemos de onde ele vem. Eles vêm da classe Object. Toda classe é filha de Object. Toda classe é um objeto. Toda classe, por mais que você não coloque extends Object, o Java vai adicionar para você da mesma forma que ele adiciona um construtor caso você não coloque um. E se você vir aqui na classe Object segurando um Ctrl apertando com o botão esquerdo, você tem diversos métodos e um monte de comentário. Então, o que nós vamos fazer é começar a utilizar esses métodos. Então lembre-se, quando você trabalha com herança, você herda todos os atributos e todos os métodos da superclasse. E existe um que nós também herdamos aqui, que nós vamos começar a utilizar, que é da classe Object. Até agora nós estávamos criando o método imprime, aqui na classe pessoa, para imprimir todos os atributos. Por que nós estávamos criando o imprime? Porque quando nós imprimimos apenas a variável de referência, o Java vai imprimir um endereço de memória. Vamos executar aqui, Ctrl Shift 10, Ctrl Shift F10. Então, nós podemos ver aqui que ele imprime o nome do pacote, seguido de arroba e um número hexadecimal. Mas de onde vem esse carinha aqui? Nós estamos imprimindo a variável de referência, mas de onde vem esse valor? Bom, se nós formos lá para a classe pessoa, nós não temos nenhum método que diz para imprimir esse cara quando você imprime o P. Isso é um padrão do Java, que todas as vezes que você
tentar imprimir uma variável de referência, ele vai chamar um método que foi definido lá na classe Object. Então, vamos colocar aqui novamente Extends Object, só para deixarmos aberto aqui. Agora você pode remover. Então, nós temos aqui a classe Object. Então, o que acontece? Por padrão no Java, todas as vezes que você imprimir uma variável de referência, ele vai chamar um método, Ctrl F, toString. Esse método toString, você pode ver que ele vai pegar o nome da classe. Você sabe que o nome da classe é pessoa, mas para o Java ele identifica não só pessoa, ele identifica o nome do pacote, ponto pessoa. Dessa forma você consegue ter classes com o mesmo nome em diferentes pacotes. Seguido de arroba e seguido de um valor hashcode aqui. Então você pode ver que esse é o carinha que é impresso quando a gente imprime uma variável de referência. Agora, lembre-se do que significa sobrescrever o método. Bom, nós sabemos que pessoa vai herdar todos os métodos que tem o object. Então, nós sabemos que pessoa tem um método toString. Como é que eu posso ter certeza disso? Nós podemos vir aqui na classe pessoa_teste e chamar p.toString. Executar novamente com Shift F10. E nós temos o mesmo resultado. Então, é redundante você colocar toString numa variável de referência dentro de um System.out.println. Então, se nós sabemos que tem o toString, o que nós podemos fazer é falar, olha, agora eu quero que a classe pessoa tenha esse comportamento quando você chamar o toString. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever o toString que veio da classe Object. Diferentemente de sobrecarga, lembre-se, sobrecarga você precisa ter o mesmo nome com quantidade de parâmetros ou tipo de parâmetros diferente. Não importa se você modifica o modificador de acesso ou o tipo de retorno. Porém, sobrescrita é um pouco mais complicado. Por quê? Sobrescrita você precisa, por enquanto, fazer exatamente como foi definido na classe, na superclasse, na classe Py. Então, aqui é public string toString, public void toString. Então, nós estamos sobrescrevendo um método que veio da classe Object. Nós podemos ver que o IntelliJ, ele coloca um símbolozinho dizendo que ele está sobrescrevendo o método pacote java.lang.object. Se nós quisermos deixar mais explícito que esse método foi sobrescrito, nós podemos utilizar uma anotação, que nós vamos ver também futuramente, @override. Então, você não é obrigado a colocar, mas para os programadores que pegarem seu código, ficará muito mais fácil identificar que esse método foi sobrescrito. Então, você pode ver que ele é um método, public string toString, e eu posso fazer agora, colocar um código aqui que dê sentido à minha variável de referência. Então, por exemplo, quando eu for imprimir P, aqui em pessoa teste, o que eu quero? Eu quero que apareça o nome e a idade da pessoa. Então, o que eu posso fazer é nome, mais idade, mais idade. Na verdade, return. Porque agora, quando eu chamar o toString da classe pessoa, eu não vou mais utilizar o que foi definido na classe Object. Por quê? Porque eu sobrescrevi. O código que importa agora é esse. Para nós testarmos, vamos aqui em pessoa teste. Nós podemos remover esse toString porque é redundante e apertarmos Shift F10. E nós temos aqui agora um valor que tem significado para nós. Então, todas as vezes que você criar uma pessoa, independente se essa pessoa é uma variável de referência diferente, P2, Shift F10, ele sempre vai chamar o toString. Então, isso significa sobrescrever o método. Você pega o comportamento desse método, que foi definido numa superclasse, e você muda para se adaptar de acordo com a sua classe atual. Qual é a vantagem da sobrescrita? A vantagem da sobrescrita, ela se dá quando nós estamos utilizando polimorfismo, o que nós vamos ver em algumas aulas.
Mas por enquanto o que eu quero que vocês lembrem-se é que sobrescrita você tem que ter, por enquanto, um modificador de acesso, o mesmo modificador de acesso ou um modificador de acesso menos restrito. Tá? Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Você precisa ter o mesmo tipo de retorno ou um retorno covariante. Bom, isso nós vamos falar mais tarde, mas está relacionado diretamente com herança e polimorfismo. O mesmo nome e a mesma quantidade, o mesmo tipo de parâmetros. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui para protected, nós temos um erro de compilação. Então, se você ver, ele vai falar que esse método não pode ser sobrescrito porque ele está infringindo as regras da sobrescrita. Você não pode ter um modificador de acesso, você não pode definir um modificador de acesso mais privado do que o que foi definido na superclasse. Então, lembre-se dessas regrinhas. Nós vamos falar ainda mais sobre sobrescrita quando formos utilizarmos o polimorfismo. Mas agora, se você apagar isso aqui, o IntelliJ, ele também, se você apertar Alt Insert, gera para você o toString. Então você pode ver aqui que o método toString, ele tem a opção de ser gerado automaticamente. Então, se você clicar, ele vai perguntar o que você gostaria de utilizar. Então você tem alguns templates aqui, mas por padrão vamos deixar esse primeiro. E vamos selecionar aqui no toString, eu quero que imprima o nome e a idade. Então se você pressionar OK, ele vai criar um modelozinho aqui. E vamos ver como é que esse modelo se sai na nossa classe. Shift F10. Então esse é o modelo que ele criou. Então muitas vezes você está trabalhando com diversas classes, diversas variáveis de referência. É sempre bom você utilizar o toString, porque ele simplifica muito na hora de você debugar o código, que é algo que nós vamos fazer futuramente. Então, nessa aula é só. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.